e sentindo vivem, onde já o homem, tendo em si a alma, abrigou o espírito. Eu contemplo a alma que reside em mim. O divino espírito age dentro dela, assim como atua sobre a luz do sol. Ele paira fora na amplidão do espaço e nas profundezas da alma também. A ti eu suplico, ó divino espírito, que bênção e força para o aprender, para o trabalhar, cresçam dentro de mim. Então, na verdade, a pedagogia Waldorf, ela surgiu de um impulso social. Isso aconteceu depois da Primeira Guerra, antes da Segunda. E quando a Alemanha havia perdido a guerra, estava numa situação muito ruim, e as pessoas então se perguntavam por que não estava dando certo a sociedade. E foi nesse contexto que o Rudolf Steiner pensou, ele já tinha um impulso dentro de si, que era o impulso da antroposofia e a vontade, o desejo de criar uma escola Waldorf, né? E a partir desse desejo, ele conhece um senhor que era dono de uma fábrica de cigarros, Waldorf Astoria, chamava a fábrica. Que chamou o Rudolf Steiner para fazer uma palestra para os operários dessa fábrica. Falou sobre o ser humano, que tinha que desenvolver, sobre a trimembração também no ser humano, que é o pensar, o sentir e o querer, que o homem tinha que desenvolver de uma forma harmônica esses três potenciais que o ser humano tem, né? E aí os próprios funcionários, ouvindo as ideias dele, acharam super legal, mas falaram, olha, nós não vamos ser capazes de realizar essa sociedade ideal, porque nós não fomos educados assim. Então, eles pediram para o Rudolf Steiner fazer essa escola. Vamos educar as crianças de hoje para que no futuro possa existir essa sociedade. E a gente estava procurando também os ideais de uma pedagogia que a gente se identificasse. Começamos a ter contato com a pedagogia Waldorf e assim nos encantamos, porque vinha de encontro com nossos anseios, né? Com o que a gente sonhava que seria uma educação também ideal. A gente tinha os filhos pequenos, né? E, de repente, a gente se viu numa situação que a gente já tinha que pôr os filhos na escola. Então, nós viemos para Bauru, né? E aí tivemos a ideia de começar uma escola Waldorf aqui. Então, a gente comprou uma chacrinha, né? Que a gente procurou um lugar, né? mais em contato com a natureza, com os animaizinhos. A gente quis pôr vaquinha, né? Tinha carneirinho, tinha laguinho, tudo de uma forma bem legal para as crianças pudessem ter essas vivências, né? Aí teve o processo todo de transformar a escola também numa associação, que Steiner fala isso, que é muito importante, né, na pedagogia, não ter um dono, ser uma associação de pais, alunos, né, e professores. Foi muito bom, porque nós começamos naquele ano, foi 87, né, Lu? 86, 87. Eu não lembro se era 86 ou 87. Nós começamos com 7 alunos, que eram principalmente nossos filhos, sobrinhos, aquele ano, e terminamos com 70. Então, a comunidade de Bauru aceitou muito bem a ideia, eles gostaram, muita gente foi para, assim, pelo menos para satisfazer a curiosidade, porque eles viram que era uma proposta diferente, e foi muito rápido, logo a gente tinha 100 alunos. Então, a educação infantil na escolas Waldorf, ela vai do 0 aos 7 anos, né? E no maternal, então eles pegam crianças de 2 a 4 anos e no jardim de 4 a 6 anos. E na pedagogia Waldorf a gente visa muito o movimento da criança e o desenvolvimento do corpo físico da criança. Então eles têm muita liberdade de movimento, de expressão, muita liberdade de criação no brincar livre. E nessa fase a criança precisa de ter esse desenvolvimento, precisa amadurecer o seu social, precisa amadurecer o emocional da criança e o físico, né? A criança precisa ainda ter um amadurecimento do próprio corpo físico dela. Então nós não alfabetizamos nessa fase porque ela não está ainda madura o seu físico, né? No maternal da escola Waldorf,
quer proporcionar para a criança um ambiente de lar, um ambiente aconchegante. É a porta de entrada da escola. Então a criança precisa se sentir segura, acolhida em todas as suas necessidades físicas primeiro, né? Essa criança está se desenvolvendo com calma aqui dentro da escola. Então o ritmo é tranquilo, as atividades não são forçadas, a criança é convidada a participar. Se ela não quiser, não precisa participar, é tudo por imitação. Na educação infantil, principalmente no maternal, as atividades são grandes, então a gente não faz nenhum trabalho que estimule a coordenação motora fina, porque isso eles vão ter muito tempo ainda para se desenvolver depois. Então as atividades manuais é fazer o pão. Fazer o pão trabalha muito a coordenação, mas inconscientemente. A criança não precisa estar pensando que ela está fazendo um trabalho, ela está se divertindo. E estimula também as sensações do cheiro, do tato, do paladar. Então tudo isso é estimulado na criança. Porque na educação Waldorf infantil, nós estimulamos os 4 sentidos inferiores que a gente fala. Tato, paladar, movimento e equilíbrio. São os 4 pilares da formação do ser humano. Se ele estiver bem estimulado nesses sentidos, quando ele passar para o próximo setênio, ele estará apto ao ensino fundamental, a aprender e a estimular o intelecto. Mas para brincar do que para ficar parado. É uma escola mais para brincar do que para ficar parado. Na verdade, porque é um ambiente para brincar mesmo. Quando eles vieram para cá, eles vieram com 2 anos. Os meus filhos, eles entraram logo de cara no maternal. E o que eu gostava da pedagogia mesmo era o quanto isso era lúdico, assim. E eles brincam livre, eles pintam livre, eles criam, assim. São crianças que sabem brincar. Nós deixamos as crianças brincarem livre, porque o brincar livre é o grande tema da educação infantil. Sem interferência do adulto. Só interfere quando tem alguma questão mais séria, uma briguinha, mas o resto a criança brinca e cria livremente. Isso que é importante na educação. A criança ela precisa desse espaço. Depois do lanche tem o brincar lá fora no parque, onde as crianças também brincam livremente, em contato com a natureza, com a areia, com a água, com as plantas. A educadora está sempre cuidando do ambiente, porque é o que é saudável também. A criança vê a educadora se preocupar com a plantinha, com o animalzinho, com todos, até com a formiga. Então aqui a gente estimula a criança a respeitar a natureza. O papel do professor é muito importante no primeiro setênio, né? Nós temos que ter uma consciência muito grande de cada aluno, de cada fase que ele está passando. Então você não pode olhar como grupo. Eu vou dar essa brincadeira para o meu grupo. Então eu tenho que olhar a necessidade desse grupo, de cada um que está ali dentro. Então eu sempre trago histórias para os maiores, histórias para os menores, que são alimentos diferentes que cada um precisa ali dentro, né? E dentro da roda rítmica também, eu tenho que observar cada aluno. Então é um papel assim de consciência, de olhar cada ser com sua dificuldade, com aquilo que ele precisa para se desenvolver nessa fase, respeitando cada fase, né? E olhar também com carinho para o emocional da criança, para o social. Agosto está chegando e as crianças se preparando. A música dentro da pedagogia Waldorf, ela tem uma importância muito grande. Então as crianças do primeiro setênio, elas já são permeadas de música. Então aqui dentro da escola nós tentamos usar instrumentos especiais que tenham uma escala especial, porque a criança no primeiro setênio ela ainda está no mundo dos sonhos, né? Ela ainda é muito contemplativa. Nós temos a cântile, temos só 5 notas pentatônicas, onde nós não temos a dominante nem a subdominante, onde encarna, traz a criança para a terra. Dá um âmbito assim de que a criança ainda está no mundo da fantasia, né? E nesse processo a criança vai amadurecendo. Quando a criança já está pronta, então saindo do jardim, ela já está numa nova fase. Então agora ela já consegue saltar de um pé só, já consegue ter um bom equilíbrio, um domínio do próprio corpo. Agora ela tem o social
um relacionamento social muito melhor. No desenho também ele mostra essa maturidade, né? O desenho dele já é bem diferente, já tem uma expressão daquilo que ele vê no mundo real. Então ele faz a casa, a árvore. De maturidade também nós podemos observar a memória da criança maior, porque todos os dias tem a história no final. Elas já começam a apresentar os teatros, repetir a história que a professora conta. E isso já mostra então essa maturidade para o primeiro ano. A criança do segundo setênio é uma criança que tem já está disponível forças que até então estavam sendo utilizadas para o amadurecimento do corpo físico. Ela se desprende agora e pode ser utilizada na memorização, numa aprendizagem mais formal, cognitiva. Ela está disposta a conhecer o mundo e ela fará isso através das janelas que o professor então de classe, traz um pouco do mundo para dentro da sala e ela começa a conhecer o mundo de uma maneira ainda muito ligada às imagens, de uma forma bela, trazendo sempre o belo a partir também de vivências e depois de experiências, de fenômenos, isso ao longo dos 8 anos. No segundo setênio, a criança ela entende e compreende o mundo pelas imagens. Então, por isso, é a porta de entrada dela. Então, por isso que a gente tem que, quando a gente vai trabalhar um determinado conteúdo, você sempre tentar trazer isso a partir de uma imagem, porque aí aquilo realmente vai viver na criança e que faz sentido para ela, né? Então, tudo que você vai explicar na realidade, se você traz em forma de imagem, até por exemplo, se você vai, sei lá, vai passar, olha, aqui é a linha e aqui é a agulha, você passa pelo buraco. Você pode até nisso, você pode falar, o carneirinho passou entre, vamos dizer assim, a cerca, passou no buraquinho da cerca. Então, quanto mais imagens você conseguir trazer para ela, mais rico vai ser esse repertório que ela vai ter. Esse repertório anímico, vamos dizer. E então, na realidade, é por isso que a gente trabalha de toda essa forma imagética, né? Toda a alfabetização. Aqui na escola a gente começa sempre as atividades com um ritmo de manhã, porque cada um vem do sono, acorda de uma determinada forma, vem de um determinado meio de transporte para a escola e chega aqui. E aí aqui dentro a gente tem que juntos aprender uma determinada coisa. E é muito importante que quando a gente vai aprender um determinado conteúdo, que a gente esteja 100% presente. E o ritmo é esse momento da gente tentar afinar todo mundo, para que todo mundo esteja ali, né, com os membros presentes, né, com a atenção presente. Então é essa forma que a gente tem de harmonizar, vamos dizer, o grupo todo. Quando a gente chega, então, no segundo setênio, as crianças já vão mais, né, pé no chão, e onde já podemos desenvolver outro instrumento que a gente ainda trabalha, o aparelho respiratório, mais coordenação fina, e onde a criança, agora ela não só vive esse mundo de fantasia tocando o que ela quiser, porque qualquer nota que a gente toca aqui fica bonito, mas agora sim ela vai tocar com mais consciência do que ela tem que fazer, essa música vai mexer diretamente também com o sentimento, né, onde aos poucos a gente também vai colocando a teoria musical. Então a gente também trabalha, principalmente, a música é uma ferramenta no ensino fundamental para trabalhar os conteúdos, né? Nós somos um aliado do professor de classe, a trabalhar com os conteúdos, seja na matemática, onde a gente entra com as frações, a gente entra com toda a parte teórica da música. Como se eu estou na geografia ou na história, nós vamos contextualizar músicas dessas épocas, dos períodos. Se estamos falando de regiões do Brasil, estamos cantando músicas brasileiras. Se estamos falando sobre a África, trazemos música da África. Então a gente vai trabalhando junto, contextualizando tudo, envolvendo todo o ensino da criança. Então, o ensino aqui na nossa escola, ele é em épocas. Isso significa que durante um mês a gente vai se debruçar sobre um determinado conteúdo, sobre uma determinada disciplina, né? Sobre a língua portuguesa ou sobre a matemática. Isso porque a gente compreende que o conteúdo ele tem que ser aproveitado de uma forma profunda, mas no sentido de ele tem que entrar na criança não só pelo intelecto. E então a gente tem que aproveitar durante esse um mês e tentar trabalhar os conteúdos da forma que
a criança consiga vivenciar ele não pelas mãos, né, pelos sentimentos e pela cabeça. E ele precisa ser em épocas, porque a gente, quando vai aprender uma determinada coisa, ela é muito mais proveitosa se a gente mergulha de cabeça, vamos dizer assim, né? E junta todas as nossas atenções para uma coisa só. Então, eu fico imaginando, assim, uma criança que no momento do dia ela tem português, dali 50 minutos ela tem matemática e na sequência vem história. Depois do intervalo ela tem geografia, português e depois finaliza, não sei, com educação física. Então, ela tá, na verdade, ela não consegue direcionar as energias dela para aprender uma coisa, né? Ela tá, na realidade, no vento, né? Vem um determinado conteúdo aqui, vem um outro e ela não consegue realmente trabalhar realmente aquilo tudo, né? Porque é muita informação. E aí eu acho que também entra essa questão de que aqui a gente compreende que os conteúdos, eles não têm uma finalidade em si, né? O conteúdo, na realidade, ele é uma maneira, um meio para o desenvolvimento de uma certa habilidade da criança. Então, se você não compreende que o mais importante de tudo é aprender muitos conteúdos, a gente consegue perceber que é muito mais importante que a gente use aquele determinado conteúdo, aprofunde nele, para que ele desenvolva habilidades nas crianças. Avaliar, assim, em termos pedagógicos, no princípio, né, assim, quando eles começam, por exemplo, tem um filho que está no 3º ano e outro que está no jardim. Então, o que está no 3º ano, quando ele começou a alfabetização, a gente não sabia direito como que ia brotar isso, como que ele aprende a ler, né, como que de uma hora para outra, não é? Você vê que o filho estava quase no 2º ano e ainda não sabia ler, então a gente fica meio aflita às vezes, assim, né? E de repente você vê que num start, assim, ele já estava tudo dentro dele. É que ele não tinha percebido ainda. E de um dia para o outro ele percebe e aí ele sabe ler, né? Então, assim, a avaliação é muito mais assim, a gente aprender de que forma que é trabalhada, porque a gente sente que está tudo dentro dele. Essa semana ele me contando sobre história, eu fiquei encantada assim, de ouvi-lo falar desde a criação do mundo, assim, com detalhes muito ricos. Assim. Então, extremamente satisfeita eu sou. O papel dos pais na escola Waldorf ele é crucial, né? A escola necessita muito da atuação dos pais em festas, eventos, às vezes nos mutirões que cuidam da escola, porque não é uma escola como outra qualquer, né? Aqui nós somos uma associação, então todos os pais quando entram para a escola Waldorf, eles são associados, eles são sócios dessa escola. Então eles têm que ter esse sentimento de responsabilidade sobre a escola também, sobre tudo o que acontece na escola. Então, assim, o pai também é um aluno Waldorf, assim, né? Porque ele também tem que se estudar e estudar um pouquinho da pedagogia. A produção do próprio caderno, eu acho que ela tem muitas razões de ser. Uma delas é que, principalmente, tem essa relação afetiva realmente com aquilo que você produz. Então, você não está simplesmente lendo numa apostila algo que alguma outra pessoa falou. Na realidade, você está escrevendo no seu caderno aquilo que aquela sua querida professora preparou para você. E não é ela só que está escrevendo, você está pegando os seus giz e deixando com todo o seu carinho, né, colocando aquele conteúdo ali. Para a gente, na Escola Waldorf, é muito importante essa questão da ação, de colocar uma intenção, de colocar as suas forças para uma determinada ação. Tem também a questão do desenvolvimento espacial, né? Porque você tem ali uma folha branca e nele você tem que organizar todas as suas ideias, sintetizar elas e ao mesmo tempo de forma artística. Então, você trabalha na realidade com os dois lados do cérebro, né? Com a parte artística e também com a parte esquemática, né? Desde os primeiros anos, então, a criança começa a fazer trabalhos manuais e esse trabalho, ele vem muito mais do que um artesanato, ele vem para ajudar nas forças da vontade, nas forças volitivas dessa criança. Ele exige uma preparação motora, uma coordenação que vai ficando cada vez mais fina, vai sendo exigente, mas também a gente pode observar como eles se tornam responsáveis, criativos com o próprio trabalho. Mas é essa força de vontade mesmo que nós estamos ali exigindo dessa criança, pedindo que aos poucos ela seja capaz de começar algo, de terminar também. Então isso tudo na aula de trabalhos manuais
a gente tem a possibilidade. Vejo que o desenvolvimento pedagógico dos meus filhos aqui na escola, ele é muito completo. Porque aqui eu vejo que realmente uma disciplina se liga à outra, uma disciplina depende da outra. Então, um aluno ele precisa de trabalhos manuais para ter um raciocínio matemático melhor. A habilidade manual ajuda nesse desenvolvimento cerebral para que ele consiga resolver problemas, para que ele consiga encontrar caminhos, para que ele amadureça na memória. A festa junina também culmina, né, nessa parte sensível que é da escola, que é do sentir, né, esse desabrochar da sensibilidade, que é uma coisa muito, é o brilho das escolas Waldorf, né. Essa arte você vai trazendo a sensibilidade dos alunos, das crianças. E cada ano eles estudam uma região, uma geografia, um tipo de dança. Então deságua na festa junina. E é muito bonito a interação, né? Então tem os pais interagindo, tem os professores com música tocando com os alunos ao vivo, as danças. E só que dentro disso tem um estudo, o porquê daquela dança, então é o sentir da dança, o porquê da dança. Tudo é uma questão estudada antes, né, que deságua na festa junina. Falando do que é essa trimembração que a gente entende dentro da escola Waldorf. Tudo que a gente ouve dentro da escola Waldorf, a gente sempre pensa em três, dividido em três momentos, né? E dentro da educação Waldorf, a gente tem um movimento inicial, que são os pequenos, né? A escola na educação infantil, depois a escola vem para a educação fundamental, e aí chegamos aos jovens, né? Então, lá para os pequenininhos, esse mundo todo é um mundo muito bom, porque só tem alegria, né? Todo o conhecimento deles é a partir do que vem, e tudo que vem é muito bom. É o universo dos pequenos. No fundamental, esse mundo já não é tão bom, porque eles começam a ter um princípio de maturidade, de entender que o mundo também não é tão bom assim, mas ele percebe entender a beleza do mundo. E a beleza do mundo supera aquilo que não está tão bom assim. Porque a criança do segundo setênio, da educação fundamental, eles conseguem perceber isso. E quando eles chegam lá, no ensino médio, eles já passaram por esses dois âmbitos e eles chegam no que eles buscam como verdade. Agora eles querem saber a verdade do mundo. Então é um período da fase da educação Waldorf que é muito bonito, porque você percebe que os jovens não estão mais esperando nada, eles buscam isso. Eles precisam de ferramentas que possam levá-los a isso, né? Toda a educação no ensino médio é uma educação de modo que o professor seja um grande facilitador para que o jovem consiga aquele conhecimento. Dentro do terceiro setênio, o slogan principal é o pensar. Só que os outros âmbitos estão sempre permeando em todos os aspectos, né? Então, numa aula do ensino médio, por exemplo, os jovens vão ser tocados primeiramente na aula pelo sentir, né? Então, é a novidade da matéria, a experimentação que o professor vai fazer com eles, né? Em seguida, eles vão ser acionados para o fazer, né? A discussão daquela matéria, né? Que vai gerar desse primeiro momento do sentir. E vai se fechar isso com o pensar, né? Eles vão conseguindo alcançar o raciocínio e aquilo que o professor deseja trabalhar naquela disciplina. Então, eles conseguem abstrair coisas, avaliar, julgar e chegar por si só no conhecimento. Então, isso é a grande meta que os professores do ensino médio esperam desses jovens, né? Que eles não ganhem nada, assim, de graça, que eles busquem, né,
E quando os jovens percebem isso, eles percebem o que a pedagogia Waldorf quer para eles. E quando eles se entregam nessa pedagogia, eles alcançam não que a gente espera resultado, mas eles conseguem ser pessoas muito mais preparadas para tudo que vier. E sempre de uma maneira equilibrada, porque a gente não pode imaginar que o ser humano tenha que ser só cabeça pensante, ou que se dedique só ao que é movimento, o que é corporal, muito menos só o que é emocional, né? Um ser humano completo, na nossa concepção, é um ser humano que tem o equilíbrio dessas 3 áreas, né? E todas as matérias que a gente oferece no ensino médio são matérias que favorecem essa relação, dessa trimembração. Eu acho que aqui a gente trabalha muito mais a questão do ser humano e em todas as áreas, não só naquelas básicas que qualquer outra escola, no ensino tradicional, vai ensinar. Aqui você vai ter também essas e vai ter outras, além que completam essas outras que todo mundo já aprende naturalmente. Então, continuar aqui, para mim, assim, é algo mais completo e por isso que eu estudo aqui até hoje. É muito diferente. Eu mesma me senti muito diferente aqui, eu me senti bem mais acolhida pelo lugar, eu acho, sabe? Aqui eu consigo abrir muito mais minhas ideias e antes tinha cadernos com linhas, simplesmente. E agora eu faço minhas linhas, basicamente isso. É diferente. Eu estava muito infeliz com a minha outra escola. Eu voltava sempre com dor de cabeça, não tirava nota ruim. De primeira chance assim eu neguei, mas depois eu fui pensando e eu gostei muito, mesmo assim não conhecia a escola. E faz 2 anos que eu tô aqui. Eu me senti uma pessoa assim meio especial, porque eu consegui colocar em prática tudo aquilo que eu sabia, mas estava parado. A questão de acho que é olhar para o mundo, sabe? É que a gente pensa em algo mais, sabe? Sei lá, conhecer, estudar algo que eu realmente gosto, trabalhar numa coisa que eu realmente gosto de fazer, e não só por dinheiro, e sim por estar feliz, né? Não adianta a gente ficar só trabalhando o pensar, né? A cabeça e essas matérias mais técnicas, mais teóricas. Então esse lado da arte, assim, ela contribui para o ser humano ser mais sensível. Isso, para mim, é lindo. Então, marcenaria, trabalhos manuais, euristimia, tudo é muito importante. É muito legal, porque eu nunca tinha feito nada parecido com isso. E eu gostei muito, é uma coisa que a gente consegue se socializar com nossos amigos da sala, com os professores. É muito divertido para mim, eu me identifiquei muito com marcenaria, com jardinagem. Eu que vim de uma escola de fora, percebi toda a diferença, é super diferente e eu gostei demais. Tem aula de artes, de trabalhos manuais, de música, e é uma coisa que eu gosto, tipo música. Na outra escola eu nunca sabia, nunca tive contato. Daí quando eu vim pra cá eu tive contato e foi muito bom, porque eu descobri que eu gosto e comecei a estudar. Que é mais importante agora do que antes a pedagogia Waldorf, né? Porque antes muitas coisas que nós fazemos dentro da escola Waldorf, as crianças faziam naturalmente aí fora, algumas vivências que nós temos aqui. E hoje elas perderam totalmente a possibilidade do brincar livre, né? Muitos têm uma agenda extremamente corrida, não brincam, não fazem arte, não pintam, não convivem socialmente. Então eu vejo que hoje, até pela tecnologia estar muito desenvolvida, os seres humanos precisam ainda mais desenvolver os outros âmbitos. É uma alternativa para as crianças poderem ter essas vivências ainda e descobrir o prazer dessas vivências. Eu acho assim que a pedagogia Waldorf olha para a criança de uma forma integral, né? De uma forma com o corpo físico, com alma, com espírito. É muito bom, muda mesmo. A escola
bem legal. É bem legal. E a nossa professora e o nosso professor também são bem legais. E todos os nossos amigos, a gente brinca com eles. Sempre. Sempre mesmo. Existe um fluxo de pessoas procurando alternativas, na verdade, da escola tradicional. E a pedagogia Waldorf, ela é uma que cada vez tem crescido mais. É necessário propagar para o Brasil inteiro muito, muito, entendeu? Porque é outra história, né? As crianças que têm essa oportunidade. Para mim é uma gratificação muito grande quando eu ouço notícias dos nossos jovens que estão pelo mundo. É a prova máxima para mim, como educadora, que a educação Waldorf é isso que eu acho que espero para o mundo. Eu gosto muito de estudar aqui. Pronto, falei.